obrigada para todos. Bem E disposta. obrigada pela oportunidade. Já agora, feliz Dia do Pai. Obrigada. Vai deixar uma mensagem ao seu pai? Infelizmente já não tenho, mas eu deixo para todos os Ok, pais. cumpriu com sua missão, certo? Com certeza. Maravilha. Vamos então deixar uma mensagem a todos os pais. Bem, Atenção, para os pais, não para os pães. A pai e a pão. Sim, vamos embora. Bem, para os pais, o recado que eu deixo é que sejam pais no verdadeiro sentido da palavra. O pai é um cuidador, o pai é um amigo, o pai é o acolhedor, o pai é o provedor. Então, que esta nação precisa realmente de esses pais, e eu acredito que esses filhos que amanhã também se tornarão pais, levarão este conceito, levarão este aprendizado para as futuras famílias. Ok. Vamos também dar aqui a oportunidade ao nosso grande convidado, Justino Manuel Megas, é licenciado em Psicologia Clínica pela Universidade Católica de Angola. Bem-vindo ao Café da Manhã. Para vós, muito obrigado e gratidão por tudo que me ensinaram até hoje. O ser que eu sou é consequência daquilo que vocês ensinaram, e para o meu futuro filho vou ensinar o que vocês me ensinaram e mais alguma coisa. Ainda bem. Quem também se junta aqui à conversa está o nosso amigo, ele que é, portanto, afilhado então do grande Simba Riobot, Francisco Mulemba. Está tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Bem disposto? Bem disposto, como sempre. Ok. Só um reparo, Conceição Mulemba. Conceição Mulemba, Sim, sim. ok. Eu estou sempre aqui. É Conceição Mulemba, Ok. o afilhado do nosso Simba Riobot. Então, feliz Dia do Pai. Sim, por acaso, de manhã, hoje nas primeiras horas, mandei uma mensagem ao meu pai e um feliz dia do pai a todos os pais. Que Deus abençoe. Ok. Bem, vamos falar de um assunto que é de capital importância, os conflitos na adolescência, não é? Quais são as principais causas da crise da adolescência e baixa autoestima? Quando falamos da adolescência, estamos a falar propriamente de que fase? Vamos então começar com a doutora, para certamente ter aqui a sua nota em volta do assunto. Bem, obrigada pela oportunidade mais uma vez. Na verdade, a adolescência é comparada a um campo de batalha. Campo de batalha. Gostei dessa. Entre a identidade e a insegurança. E agora, por isso é que estamos aqui hoje tratando deste assunto, que é para saber, será que estamos realmente preparados para ajudar os nossos jovens, os nossos adolescentes a vencer essa batalha? Essa é a grande questão. Será que estamos... doutora, será que estamos preparados que é para ajudar os nossos filhos a vencer a batalha? Pois, É uma guerra muito forte. É importante que estejamos, porque o que é que se passa às vezes? Nós queremos que esse adolescente seja exatamente conforme nós fomos. Mas é impossível, não há pessoas iguais. E não há tempos iguais. As coisas mudam. Então, essa crise da adolescência é importante que seja muito bem acompanhada, muito bem cuidada, porque é um período de transição. Ele terá que entender que é um período de transição apenas, não é? Marcado por essa mudança física, emocional e social. Porque às vezes vem aquela conversa entre, às vezes, entre os pais, ou mesmo entre amigos, entre colegas, familiares. Isso já não é para, isso ainda não é para si, não é para a sua idade. Mas depois aparece outro que diz, não, isso também não é para mais daqui a algum tempo. Mas isso podes fazer porque já és adulto. E ele depois fica sem saber aonde se posicionar, quem ele é. Afinal, quem eu sou? Então, Ok, já lá chegamos. Vamos dar também aqui a oportunidade aos demais convidados. Conceição Mulemba, quando falamos da crise na adolescência, quais são as principais causas? Crise na adolescência, as principais causas, né? É a falta do diálogo.
falta de diálogo. Sim, falta de diálogo, interação entre os pais, né, com os filhos. Tanto é que a Bíblia ela orienta em Provérbios 6:22, instrua o menino no caminho em que deve andar, para que quando cresça não se desvia dele. Ok. Então, quando tem um Quer acompanhamento... dizer que muitos pais estão a desrespeitar o princípio bíblico. Sim, sim, muitos. E quando se diz respeito aos princípios bíblicos, você desrespeitou tudo. Ok? Sim. O filho está sujeito a cair em várias crises. Sim. Agora, vamos dar também aqui ao nosso grande... eu tenho dificuldade em memorizar nome. Eu tenho dificuldade em memorizar nome. Vamos dar também aqui a oportunidade ao Justino Manuel. Justino Manuel, quando falamos de crise na adolescência, estamos a falar de um conjunto de questões. Já que a Constituição me lembra, deu aqui uma pincelada em volta das causas. Quais são outras principais causas da crise? Ok, muito obrigado. O ser humano é um ser social e na interação que vai tendo com o meio, ela vai enfrentar certas dificuldades e certas crises. Existe uma abordagem psicológica especificamente que vai mensurar essas questões, que centra-se em Jean Piaget e Vygotsky. Jean Piaget ele diz que o ser humano aprende a partir da relação que tem com o meio, e no meio social vamos encontrar individualidades totalmente distintas, pois vemos de famílias totalmente diferentes, educação também totalmente diferente, bem como também as nossas crenças. Sabemos que existe uma variedade de crenças, uns são cristãos, outros são islamistas, outros são budistas e por aí fora. Já encontramos um outro elemento para além do meio social, que Vygotsky vai mencionar, que o ser humano aprende não só com o meio, mas também com a interação que tem com o outro. Okay. Nesta interação que nós vamos ter com o outro, nós vamos encontrar a nossa individualidade e a individualidade das outras pessoas. E a teoria de Adler, que é a teoria individual, ele diz que a maior parte dos problemas que nós enfrentamos é consequência da relação interpessoal que nós temos com os outros. Como é que funciona? Eu, Justino Viegas, tenho minhas características, não só como pessoa, mas também do ponto de vista social, tenho aquilo que é o meu status. E os meus colegas aqui do painel também têm as suas características individuais e seu status. Só que, quando eu olho para mim e não assumo e não aceito a minha característica indivisível, e olho para os meus colegas expandidos, não, gostaria de ser como outro. Essa diferença, para muitos, é que gera este problema. Outra questão, essa crise também é consequência de outro fator, como fator também familiar. Quando apelo à questão da família, estou a falar relativamente à questão da valorização do indivíduo, não pelo que ele tem, mas pelo que ele é. Porque o ser humano ele tem várias características, ele é psico, bio, socio e espiritual. Se dentro de casa a relação que o pai tem com o filho é violenta, esse indivíduo, atendendo à etiologia que Freud vai defender, que é de causa e efeito, de que os problemas que nós apresentamos na vida adulta é consequência da interação ou das dificuldades que nós tivemos na infância, a família acaba tendo um papel preponderante, bem como também um pai. Se o pai, por exemplo, instiga a não valorização do filho, das suas características, usando termos agressivos que nem vale aqui mencionar, esse indivíduo vai absorvendo essas informações e vai aceitar como parte de si. O meu pai disse que eu sou assim, logo eu me torno essa pessoa, porque a criança ainda não tem aquele princípio que nós falamos do filtro. Okay. Ele absorve e aceita aquilo como é, e quando se torna adulto, isso já faz parte daquilo que é o seu construto, faz parte do seu subconsciente. As informações no subconsciente têm uma influência direta em que nós somos. Se o indivíduo não aprender a dessensibilizar essa informação, torna-se isso. Então, temos essa causa social, que é a família, que é o próprio meio ambiente e as pessoas que fazem parte deste ciclo, que são as relações interpessoais. Ok, doutora, quanto aos sintomas, quais são os sintomas de uma crise emocional na adolescência? Bem, essa crise emocional é que pode levar a baixa autoestima. E essa autoestima fragilizada pode levar a ansiedade, depressão, automutilação. As pessoas ferem-se que é para evitar essa dor emocional. Inclusive as ideias suicidas. Então, e existem casos reais que
conforme o doutor acabou de mencionar, tudo que se passa lá na adolescência tem consequências na vida adulta. Na vida adulta, essa pessoa não consegue ter uma estabilidade social, não consegue se posicionar como um pai, como um verdadeiro esposo, como um verdadeiro profissional, por causa dessa fragilidade. Eu tive um caso que, por exemplo, ela, por ter sofrido vários abusos, ela foi abusada sexualmente por várias pessoas. Como adulta, não conseguia ter um relacionamento afetivo. Ela sentia-se desvalorizada, sentia-se imunda, suja. Não conseguia não conseguia nem sequer responder com os seus compromissos profissionais. Tanto mais que foi a própria chefe que orientou a terapia. E, olha, com 6 sessões ficou resolvido e ela hoje está a desenvolver muito bem o seu papel, e a melhor felicidade foi saber que ela agora conseguiu um relacionamento amoroso. Ok. Conceição Mulemba, de acordo com as causas que foram aqui apresentadas, há também questões espirituais neste processo? Sim. E questões muito importantes, assim eu posso dizer, porque nós devemos estar atentos aos sinais. A Bíblia diz que o diabo Satanás, ele quando nós nos isolamos, nós automaticamente estamos a abrir portas para Satanás. E diz a Bíblia Sagrada que a mente vazia é oficina do diabo. Então, quando um adolescente se isola dos pais e nós hoje temos essa crise, nós vamos ver muitas famílias que vivem separadas. Estão dentro da mesma casa, mas estão quase todos que não, separados. Todos separados, quase que não têm ligação. O pai chega tarde do serviço, temos até aqueles casos que o rapaz está ou a menina está apenas com 16 anos de idade, mas já tem o quarto fora. Ok. Dorme no quarto do quintal. E não Logo, pode? esse pai perde totalmente o controle por esse adolescente. E não pode ter um quarto fora? Não pode. Não Ok. pode. Tem de estar sempre aí na garra dos pais. Tem que estar na garra dos pais para receber o acompanhamento. Ok. E essa crise é o que nós temos enfrentado, infelizmente. Quer dizer, muitos dos pais têm contribuído para essa crise, para essa decadência. Então, os principais problemas que devemos estar a acompanhar sobre a crise na adolescência, muitos deles têm a ver com questões espirituais. Às vezes levamos o filho ao psicólogo e aos sociólogos e tudo mais, mas não é problema do psicólogo, é problema espiritual que devemos levar à igreja. E é espiritual, sim, porque o diabo Satanás, ele procura sempre alguma coisa no mundo físico para poder justificar. Ok. O diabo procura sempre algo. O mundo espiritual, ele tem que ter uma justificação no mundo físico. Agora, então, com exceção me lembra, como identificar que um filho está com problema espiritual? Como identificar que um filho está com problema espiritual? Certo. Quando esse filho não ouve os seus pais. Ok. Quando não ouve os seus pais, está com problema espiritual. Porque a Bíblia diz que honra o teu pai e a sua mãe para que se prolongue os teus dias de vida aqui na terra. Logo, esse filho, essa filha, quando não tem tempo de ouvir os pais, não honra os pais, ali já vamos olhar no sentido espiritual. Então, todo filho que não ouve o seu pai, não ouve a sua mãe, tem problema espiritual. Está com problema espiritual. Doutora, concorda? Eu não me desfaço da parte da espiritualidade, porque em João 10:10 a Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas, como profissional também, nós não podemos só ver nesta parte espiritual. Temos que associar as duas coisas. Por quê? Porque, às vezes, o facto dele desobedecer, desobedece aos pais, tudo bem, vamos perceber que ele está com este desequilíbrio espiritual, mas muitas vezes já é alguma patologia que está a se desenvolver
E pelo facto de nós nos focarmos apenas na espiritualidade, é espiritual, acabamos por não buscar ajuda de profissionais e até podemos perder essa pessoa. Então, é importante saber associar as duas coisas, porque Lucas também foi médico, né? Sim, Lucas foi médico. Foi médico. Então, se Lucas foi médico, muitas vezes, por que as pessoas... é melhor não ir ao hospital, é melhor levarmos a Santa ou a Igreja Y. Então, é importante nós termos cuidado com ao fazermos essas duas relações, saber identificar realmente o que é, não é? E porque sabemos que agora há muitas igrejas. Há igrejas que batem para tirar Então o demônio. está a querer dizer que muitas igrejas também têm estado a contribuir neste desequilíbrio? Com certeza, porque eu digo isso porque eu recebo esses casos em consultório, não é? Porque como é que um pastor vai bater na pessoa que é para tirar os demônios? Será que é isso que a Bíblia manda fazer? A Bíblia não manda fazer isso, não é? A Bíblia manda fazer o quê? Interceder. A Bíblia manda orar. Então é importante termos cuidado ao fazer. O pastor recebe uma orientação. Está a receber uma orientação do Divino, do Altíssimo. Se o Altíssimo recomendar que tem que ir para uma chicotada, tem que ir para uma chicotada. O Altíssimo não orienta a não ser pela Bíblia Sagrada. Ok. É a única orientação que tem a Bíblia Sagrada. Mas agora então, doutora, e Constituição me lembra, a questão dos traços da homossexualidade tem-se dito que começa desde tenra idade, a questão na fase da adolescência. Eu gostava de perceber a questão da homossexualidade, não é? Tem a ver com algum desequilíbrio emocional, psicoemocional, ou tem a ver com questões espirituais? Eu, particularmente, acredito que tem a ver com questões espirituais. E é demônio. É demônio? É um demônio. É um demônio. Nenhum homem quer ser mulher. Não é um desequilíbrio emocional, é tal como muitos psicólogos defendem. Esse desequilíbrio emocional é mesmo a tática do demônio para justificar no mundo físico. Ok. E a psicologia e a religião, ou a psicologia e a espiritualidade devem andar juntos. Elas andam juntas. Não, nem sempre. Eu vejo, eu noto uma certa disparidade. A questão é ignorância. Permita-me só culminar a minha abordagem, colega, faz favor. Eu noto uma certa disparidade entre os psicólogos. Quer dizer, os psicólogos é que tinham que ter amabilidade e saber entender quando tu recebes um caso no teu consultório ou no teu gabinete, você tinha que ter a amabilidade de perceber as coisas a todo nível. Okay. E do mesmo jeito que os psicólogos dizem que nem tudo é espiritualidade, nem tudo também é psicológico. Por que não é o contrário? Por que o pastor não percebe e depois encaminha para um psicólogo? Não, nós percebemos, e há muitas igrejas que hoje nós temos pastores psicólogos, temos igrejas com essa área. O que eu quero perceber Justino, a questão da homossexualidade na adolescência, começa muito cedo, tem a ver com questões espirituais ou com desequilíbrio psicoemocional? Antes gostaria de reforçar a questão anterior e a questão do determinismo do colega Conceição relativamente à questão de que quem não ouve os seus pais é sinal de que está com um problema espiritual. A nível da comunicação, disse que tudo é comunicação. A forma conforme eu me visto, a forma conforme eu falo, a forma conforme eu ando, e nós temos vários níveis de comunicação. Até a minha comunicação não verbal, aquilo que eu não falo, está a comunicar alguma coisa. E vem o ponto, o que eu vi, quando ouvi, por que ouvi, como ouvi, e o que está a se falar. E o colega Conceição fez aqui menção de duas questões bíblicas. A primeira, nós temos, por exemplo, que os pais devem ensinar os filhos, não é? Instruí-los no caminho que devem andar, para que quando cresçam, não se separem daquilo que lhes foi ensinado. Primeiro ponto, o pai deve assumir os pais devem assumir as suas responsabilidades, que é a orientação dos seus filhos, a questão da providência do ponto de vista
da alimentação, de segurança, do afeto, atenção, formação, saúde e por aí fora. Terceiro, os pais também devem assumir a responsabilidade da educação. E não falamos só da educação do ponto de vista acadêmico, mas da formação do homem enquanto homem, da formação do ser enquanto ser. Porque se você, como pai, peca nesta instrução, que filho vamos ter? Um filho que não ouve o pai. Então não é uma questão só filho que não ouve. E também o que ouvir. Por outra, essa característica do filho de não ouvir é uma forma de comunicação. Pode estar a afirmar que a forma que o pai usa, e verdade seja dita, a maior parte da comunicação dos pais angolanos é violenta. É uma comunicação violenta. E o filho... O que é uma comunicação violenta? Bem, comunicação violenta tem que ver especificamente com palavras que nós usamos não para potencializar a capacidade do indivíduo que ouve, mas para lhe colocar numa posição diminuta. Imaginemos quando o pai diz que você, desculpem o termo, não é? És um imprestável. Diga isso ao filho. O filho ouve isso, sente-se mal. Por outra, alguns pais não estimulam quando o filho realiza uma ação boa. Esperam o filho errar logo para colocar o pé. O filho teve boas notas na escola, realizou uma atividade de forma exímia. O pai não encoraja esta ação. Mas quando o filho errar, o pai já está lá. Então, deve-se ter em conta esses dois aspectos. Agora, afirmar categoricamente filho que não ouve o pai tem demônio é perigoso. É muito perigoso essa afirmação, ainda mais em esta pública. É muito perigoso. Exatamente. Então, todos os ouvintes que estão do outro lado, não, ouviu o senhor Conceição a dizer isso. Se não tem uma base sólida, começa a colocar isso em prática. E tal como fiz menção, o ser humano ele é multifacetário. Nós não anulamos a questão da espiritualidade, até porque tem uma abordagem psicológica chamada... Mas, desculpe, quando se desrespeita um pai, uma mãe, não tem nada a ver com questões espirituais? Ainda é só educação. Tem a ver com falta de educação? Ainda é só educação. Ok. Nós fizemos parte de um meio ambiente. E neste meio ambiente, e a sociologia diz que o primeiro meio de socialização é a família. As bases que o filho ou os filhos vão ter começam na família. Por exemplo... E não na escola. Exatamente. Às vezes a tendência é pensar, não, meu filho está-se a formar, e meu filho será isso, meu filho será aquilo. Não, mas há princípios que tem que sair mesmo Doutora, de casa. está distante do microfone. Pode puxar mais um pouco o microfone? Pois. Ok, agora sim. Há bases que têm que partir mesmo de casa. Não podemos esperar que o professor, a escola, ensine tudo. Exatamente. Então, muitos pais têm estado a contribuir nesta crise. Com certeza. Eu afirmo que sim. Afirmo que sim, porque até existem livros que abordam questões relacionadas a esse quesito. E abrir aqui um parênteses, a psicanálise diz que o ser humano passa em 5 estágios. O primeiro estágio é o estágio oral, onde a zona de prazer da criança é por meio da boca. É aquela fase que a criança quer pegar tudo, quer colocar na boca, porque é uma forma dele conhecer o mundo. Se ele colocar a mão, por exemplo, num pote de sal, amanhã, quando vê de cor amarelo, amanhã, quando vê um pote amarelo, ele vai ter receio de colocar, sabe, se espera um sabor, porque já tem memórias. Okay. Se colocar num pote de açúcar, amanhã, quando vê um pote de açúcar vermelho, ele vai colocar novamente, porque espera que a obtenção de um sabor doce. Então, nessa fase oral, por exemplo, a criança tem uma relação muito forte com a mãe por conta da amamentação. Quando a criança passa no processo de desmame, ela começa a enfrentar a primeira crise. Por quê? O conflito surge do instinto inato, o biológico, e das exigências sociais. Eu quero mamar, mas já não posso. Okay. Então a criança chora intensamente. Já lá chegamos. Okay. E falou aqui um ponto muito importante. Os pais atualmente têm estado a contribuir neste declínio, não é? Da educação de muitos filhos. Agora eu gostava de compreender. Antigamente, fazendo uma análise comparativa, antigamente os nossos pais não detinham de muita ferramenta que os orientasse a educar os seus filhos. Atualmente nós temos muitas informações, temos as redes sociais,
ou já temos um psicólogo da família e tudo mais, mas parece que o nível, ou o nível de problemas dentro da família ou dentro de casa, a crise na adolescência tem sido muito grande em relação aos tempos anteriores. Mas porquê? Bem, pronto, posso? Vá. Eu quando recebo alguém no consultório e começa logo, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, eu não aguento, eu faço, eu procuro logo saber. Posso falar com seu pai? Muitas vezes os jovens não querem, os adolescentes não querem. Não, prefiro que ninguém saiba que eu estou aqui a fazer terapia. Ok. Mas aqueles que aceitam, eu digo, então eu quero falar com seu pai. E às vezes o pai vem. A primeira coisa que eu quero saber é onde é que o pai nasceu, onde é que cresceu, com quem cresceu. Porque um pai que às vezes cresceu de qualquer forma, não é? Não tem estrutura familiar. Se ele não tem estrutura familiar, também não tem o que passar. Ou seja, ninguém dá o que não tem. E ainda há outros casos. Esse pai, às vezes, começou a virar-se muito cedo. Muito cedo teve que ir para a rua. Muito cedo teve que viver na rua, teve que se virar. E se ele viveu na rua, aprender a lutar pela vida, para conseguir o pão, amanhã ele vai constituir família. Como é que ele vai? Qual é a educação que ele vai levar para esta família? E também não vamos fugir à realidade de que, apesar de nós termos sido criados, sim, de uma forma diferente, os nossos pais, mesmo sem tanta educação, ou muito sem instrução. Educação é uma coisa, instrução é outra. Mesmo sem tanta instrução, mas eles conseguiram educar os seus filhos de uma forma correta. Também ainda muitos cresceram, não é? Mas sem os seus pais. Então, houve esse desequilíbrio. E muitos deles foram abusados. Um homem abusado na adolescência, na vida adulta, ele também torna-se abusador. Ou seja, por exemplo, recebi um caso conhecido onde batia o filho com um pau de pisar bombom no pilão. E ele dizia, eu também me batiam assim. Então ele também tornou-se abusador, também tornou-se violento. Então eu acho que há uma série de coisas aqui a serem estudadas, a serem analisadas e podermos hoje entender que o ontem foi diferente do hoje. Hoje temos que levar as coisas de forma diferente. Nós fomos batidos, sim. Na escola bateram-nos e muitos. Eu tenho cicatrizes no rosto de chicote do professor que estava a bater o colega ao lado e a ponta do chicote rasgou-me o rosto. Mas hoje, se bateres um filho, o filho quer se suicidar. Ok. Então, é de opinião que a porrada, não é? Passo aqui a expressão, contribui de forma significativa para uma orientação regrada aos filhos. Com certeza, não é por nós. Atualmente está a faltar chicote, é isso? Não é por fustigar que o menino morrerá, mas é como bater. Ok. É importante que ele saiba por que é que eu estou a ser batido, não é? O que é que eu fiz, chamá-lo à razão. E então bater. E dá para saber bater, não é bater de qualquer forma ou em qualquer lugar, porque uma chapada pode matar. Conceição Mulemba, atualmente, por que é que estamos a falhar no que toca à educação? Os nossos pais não falharam, os nossos avós e por aí adiante não falharam e foram menos instruídos, havia pouca informação e tudo mais. Hoje nós temos muitas informações, temos muitas ferramentas à disposição que é para tudo dar certo, mas infelizmente estamos a regredir, estamos a errar muito, estamos a ver muita criança na criminalidade, nos cigarros e tudo mais. Onde é que estamos a falhar? Saber ouvir é uma grande virtude. E nós, hoje em dia, a nossa sociedade não quer ouvir. A nossa sociedade, a maior parte, somos ignorantes. E, infelizmente, nos inclinamos mais para aquilo que é negativo.
em vez de optar pelo positivo. E nós, enquanto servos de Deus, enquanto igreja, devemos apelar à população, o povo, a buscar a Deus. Porque, na verdade, hoje em dia, a crise que enfrentamos na sociedade, só Deus pode intervir. Só Deus pode intervir. Nem os psicólogos, nem nada. Não, os próprios psicólogos precisam de Deus. Os Ok. próprios psicólogos precisam de Deus. Para poder Deus é o orientar. maior e melhor psicólogo. Ok. Quem discorda isso, eu aconselho a criar um outro mundo. Deus é o maior e melhor psicólogo. Então está a Porque a querer psico- dizer que os problemas que nós enfrentamos, quem deve resolver É apenas Deus. Porque a psicologia é uma ciência e Deus vai além da ciência. Ok. Havia uma mulher e eu vou ser curto e objetivo. Mas são importantes para os pequenos casos, né? Para certas situações. Sim, sim. Ok. Havia uma mulher, essa mulher passava por uma hemorragia durante 12 anos. E, anteriormente, quando uma mulher estivesse no período das mulheres, era afastada da sociedade até esse tempo, até esse período passar, e depois ela voltava no convívio familiar. Só que passaram-se semanas, meses, anos, a doença não passava. Ou seja, a hemorragia não parava, não passava. E ela foi afastada da família. A Bíblia diz que ela girou em muitos doutores, vendeu tudo quanto ela tinha. Por quê? Os doutores, né? Peritos ou Especialistas. especialistas, né, entenderam que aquilo, pronto, é um problema, que pronto, vamos buscar isso, dali, daqui, mas não deu certo. Mas ela, ouvindo a falar de Jesus, quando veio por detrás, tocou na orla do vestido de Jesus e automaticamente ela ficou curada. Então, aonde a ciência diz que parou, acabou, Deus, o maior e melhor, diz que é só o começo. Ok. Temos- Mas então, eu vou já- Conceição Mulemba, Sim. os problemas que muitos adolescentes enfrentam, a falta de educação, o isolamento, a falta de comunicação com os pais, quem deve resolver são mesmo altíssimo. Os psicólogos não terão ou não têm essa capacidade que é para resolver esses problemas. Tem sim, eu tenho dito, Deus, para abençoar alguém, usa também alguém. Então, os psicólogos, os pastores, servos de Deus, o que eu estou só aqui a referir, a Bíblia diz em Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Primeiramente, antes de qualquer coisa, tu deves consultar a Deus. Para que Deus te dê uma direção, tu deves consultar a Deus. Então, és da opinião que toda crise que um adolescente estiver a passar deve ir consultar, ou seja, deve conversar com Como servo de Deus, com deves servo de conversar Deus, com deve ir à Deus. igreja, Vai à e não igreja. primeiro consultar os psicólogos, é isso? Eu sou da opinião que primeiro consulta a Deus. Primeiro Ok. consulta a Deus. Eu, particularmente, fumava lhamba. Eu bebia, andava com lâmina no bolso. Fiz N coisas. Na minha adolescência, já fui na casa de uma senhora buscar, me gosta, Ok. buscar essas coisas. E, Me gosta para? Sim. Para mulheres? Para mulheres, sim. Acho que com 17 ou 16 anos. Na sua adolescência? Sim. Comecei a fumar lhamba, comecei a cantar kuduro, comecei a fazer tantas coisas. Porque, Mas o que é porque que te levava a fazer isso? eu via, os meus pais brigavam muito. Crise emocional. Sim, eu vou chegar aí. Os meus pais brigavam muito. E na escola chegou uma altura que eu ia com katana, ia com lâmina. Katana? Sim. Para escrever? Em vez de lapiseira, leva Escrever no katana? corpo de alguém. Ia com lâmina. Muita gente conversou comigo. Administrador conversou comigo, polícia conversou comigo. Mas quando eu Era sentei altamente numa perigoso. igreja, Uhum. e ouvi a palavra em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eu aí compreendi que o maior e melhor psicólogo é Jesus Cristo de Nazaré. Não estou aqui a desmerecer a psicologia. Sim, ela é uma ciência. A ciência depende do dono das ciências. Ou seja, Jesus há Cristo de casos Nazaré. específicos quem tem de cuidar é a igreja. Há casos e há específicos casos que têm de ser psicólogos e especialistas na matéria. É isso, doutores? Olha,
Do ponto de vista científico, Mas segundo aqui o relato do Conceição Mlemba, na adolescência fumou, andava com katana, drogou-se e tudo mais. É um problema que muitos jovens atualmente estão a enfrentar, exato. mas as famílias não têm a cultura de levar para o psicólogo e chegam mesmo a levar, ou seja, o lugar mais fácil para os encarregados de educação são as igrejas. Infelizmente. Infelizmente. O caso específico do Conceição, do ponto de vista científico, tem embasamento. Eu escrevi um livro chamado Mudanças de Hábito e nós temos a abordagem da psicologia cognitiva e temos a abordagem da psicologia comportamental. O que a psicologia cognitiva diz? Nós somos consequência daquilo que pensamos. Enquanto que a psicologia comportamental ele vai estudar aquilo que são os comportamentos observáveis. E tal conforme fiz menção no princípio, a aprendizagem vai ocorrer com a relação que nós temos com o meio e as pessoas que estão dentro desse ciclo. Se nós irmos mais a fundo, procurar investigar as questões que levaram Conceição a essas situações, vamos encontrar problemas do ponto de vista emocional que lhe fizeram passar por essas situações. E por que ele mudou também? É uma questão muito simples. Se nós queremos mudar, a primeira coisa que devemos fazer é o ambiente. Se eu quero ser bom jornalista, começar a andar com jornalistas e primeiro acreditar que posso ser, essa experiência constante com quem o faz vai me influenciar e vai mudar a minha estrutura do ponto de vista cognitivo, criando outras memórias. Então, inicialmente, quando ele estava nesta vida, né, que ela aqui mencionou, com quem ele andava? Com pessoas que comungavam da mesma ação, do mesmo comportamento, do quem ele ouvia. Pessoas que faziam a mesma coisa. Inicialmente, ele não consumia, mas quando é que passou a consumir? Quando começou a andar com pessoas que consomem o que ele consumia. Quando as pessoas falavam com ele, tem um ponto. Se você não desejar mudar, enquanto não aconteceu o ponto de inflexão, que é aquele momento que você para, deixa de atribuir a responsabilidade às causas, mas dá um significado diferente à sua experiência. A Adler, que é o pai da psicologia individual, diz assim: independentemente daquilo que você vivenciou, o que muda a nossa vida é o significado que demos às experiências. Ok. Se eu, por exemplo, for maltratado pelo meu pai me maltratou, que significado eu dou nisso? Vou permanecer preso na ideia de que meu pai me maltratou e que também devo reproduzir esse mesmo pensamento? Não, eu posso dar um novo significado e andar novamente. Quando ele entrar para a igreja, é um ambiente diferente. O que é que falam na igreja? Os que sentavam com ele, o que é que falam? Não falavam daquilo que ele fazia. Logo, começou a acontecer uma mudança a nível, primeiro, cognitivo, depois a nível comportamental. Existe uma estrutura que diz emoção, ou seja, pensamento, emoção, comportamento. E quanto mais ele frequentava a igreja, começou a criar novas memórias. O ser humano é um ser, além de ser um ser emocional, né, também um ser que com o tempo nós temos o nosso cérebro, né? E nós temos vamos produzir várias memórias por conta das nossas experiências. Então, alegar que o divino, né? O divino é simplesmente o agente que pode resolver, e até porque em Provérbios diz que o conhecimento nós buscamos, sabedoria Deus nos dá. Então nós temos, e o problema que ele falou, aconteceu quando? Hoje, por exemplo, com o avanço da ciência, muitos problemas que anteriormente relatavam-se na Bíblia, hoje encontra solução. O caso da lepra. As pessoas eram afastadas porque não tinha assim uma base científica para o tratamento da lepra. Não estou a descurar o poder de Deus, não descuro. Mas, conforme disse, o determinismo e o sensacionalismo. Mas eu gostava de fazer uma pergunta. Pode levar em outros pontos. Então ele traz Eu gostava de fazer uma pergunta. Eu gostava de fazer uma pergunta em torno disso. Aonde é que entra a espiritualidade? Nesta toda a tua abordagem, onde é que entra a espiritualidade? Onde é que se encaixa a espiritualidade? Ótimo. Nós somos seres espirituais. E quando falo de espiritualidade, não vou falar especificamente da espiritualidade enquanto, né, numa perspectiva religiosa.
Vítor Emil Franca, pai da logoterapia, que é a terapia do sentido da vida, percebendo-se da necessidade e da escassez da psicologia e não entender essa dimensão da espiritualidade, ele desenvolveu uma psicologia espiritual, compreendendo que o homem tem também essa dimensão. Então, compreendendo isso, agora nós temos uma base que traz uma resposta para o homem enquanto ser na sua totalidade. O que é a espiritualidade? Por exemplo, vamos lá supor, tu és cristão, como se percebeu, a tua experiência espiritual, a tua experiência religiosa, a tua experiência com Deus é sua. Nós podemos ler a mesma Bíblia, frequentar até a mesma igreja, adorar o mesmo Deus, mas a dimensão não é a mesma. Porque mas a tua experiência é individual. Eu gostava de perceber, caso ele fosse à procura dos psicólogos, não é? Que é para resolver aquele problema, teria o mesmo resultado que tem hoje? Teria. Okay. Dentro daquilo que é o DSM-5, nós temos os famosos transtornos de conduta, que é muito frequente na adolescência. É muito frequente na adolescência. E nós temos a psicologia comportamental, nós vamos trabalhar que é o comportamento. Logo, se queremos mudar o comportamento, teremos que, primeiro, lhe ajudar a perceber que o meio onde ele está é que está a potencializar isso. Nota-se claramente, estou aqui a acompanhar atentamente a nossa abordagem, e volta e meia vão chocando questões espirituais com questões psicológicas. Vocês não acham que tanto a igreja, tanto a psicologia devem trabalhar juntos? Porque aqui o grande problema é identificar o que é espiritual e o que é comportamental ou o que é psicológico. Os problemas que o Conceição Mulemba na primeira fase apresentou, psicologicamente ou espiritualmente, estávamos em que sentido? Eram problemas espirituais, eram problemas psicológicos, ele foi à igreja e teve solução. E se fosse também à procura de psicólogos, claro que também teria essa solução. Então, nota-se claramente que todos devem trabalhar. Há uma relação, né? Há uma relação. E já tem muitos artigos que falam sobre a psicologia, a religião e a ciência. Cada área tem a sua limitação e na limitação de uma continua a outra. Sim. Então, há essa relação. Eu não descuro a ideia de que a religião, Deus, tem um papel significativo nisso. Porque eu conheço casos de pessoas que foram transformados por intermédio da religião, e também conhecemos muitos casos de pessoas que viram a sua vida mudar por intermédio da ciência, por intermédio da psicologia. Mas o que eu quero dizer há essa relação, mas o meu ponto é o determinismo e parece que há uma anulação daquilo que é científico. E tudo que nós temos aqui nessa sala é ciência. Ok. Doutora, agora aqui um ponto muito importante. O Conceição Mulemba deixou aqui patente que as principais razões que o levaram a praticar certas atitudes era a questão também da separação dos pais. Rádio Stop FM 107.3